Caracas, a capital da Venezuela, foi palco de confrontos nesta semana após o líder oposicionista Juan Guaidó declarar que tinha apoio dos militares e convocar a população para derrubar o presidente Nicolás Maduro. O apoio não se confirmou. O presidente convocou o exército e chamou seus apoiadores para as ruas também. Desde então, Maduro tenta demonstrar que está garantido pelas Forças Armadas. A análise desse momento agudo de uma crise que se arrasta há anos, a reação internacional e a posição do governo brasileiro sobre o caso. O nosso convidado de hoje é o cientista político Oswaldo Deon, que faz essa análise. Professor de Relações Internacionais do IBMEC e da UNA. Bem-vindo, Deon. Obrigado pelo convite, Vivian. Deon, como é que você viu antes da gente entrar na análise propriamente dita, qual que é a impressão que deixa esse momento crítico que a Venezuela viveu nessa terça-feira e os desdobramentos dele, né? Bom, em primeiro lugar, houve uma tentativa de poder desestabilizar o governo a partir da ideia de deslocamento de parte das Forças Armadas. Houve a soltura de um preso político, não é? Que tinha a guarda por parte da inteligência venezuelana. Esse foi um fato bastante grave. Da mesma forma também que o Leopoldo Lopes, que é um opositor histórico lá do regime chavista. Ele esteve preso durante algum tempo, depois ele está na casa dele, não é? Guardado pela inteligência bolivariana, venezuelana. E a soltura dele indicava realmente que havia acontecido um deslocamento importante por parte das Forças Armadas, já que a inteligência tem uma relação intensa com o presidente da República. Mas nada disso aconteceu exatamente ao longo do dia. Houve um deslocamento de uma parcela pequena de suboficiais ou de pessoas que não tinham cargo de generais, a despeito da ampla quantidade de generais na Venezuela. Não houve nenhum general que tenha se deslocado em direção a Guaidó. E houve uma reação tanto dos apoiadores de Guaidó, quanto também uma reação popular de defesa. Havia no início da manhã a ideia de que uma base aérea em Caracas tinha sido tomada. Amanhã de terça-feira. Exatamente, amanhã de terça-feira, dia 29, teria sido 30, tomada, né? Desculpa. Dia 30 de abril, teria sido tomada pelos partidários de Guaidó. Também não se confirmou ao longo do dia. O ministro ligado às Forças Armadas, né, Padrino, ele diz na televisão e também nas redes sociais de que não havia uma saída, né, um deslocamento por parte dos principais líderes das Forças Armadas naquele período, né? Ele teria chamado de traidores aqueles 25 que pediram asilo, né, em embaixadas em Caracas, né, no caso da Espanha, da mesma forma também que alguns que pediram asilo no Brasil. Então, nós tivemos alguns militares que foram para a Embaixada da Espanha, alguns que foram para a Embaixada Brasileira em Caracas, muito provavelmente com uma combinação com o Grupo de Lima. O que ocorre... Até porque esses países tinham informação de que esse movimento seria deflagrado, não é? Provavelmente ocorreria dia 1º de maio, porque lá também é dia do trabalhador, dia do trabalho, mas foi antecipado para o dia 30, provavelmente em função de que talvez as forças sabiam da existência desse tipo de movimentação, de que a inteligência venezuelana teria eventualmente interceptado informações vindas, não se sabe de onde, eventualmente daqueles que buscavam proteger o Palácio de Miraflores, que é onde o presidente Maduro estava e continua a estar. Agora, qual que é a real situação, na sua opinião, a real situação de Maduro? Não é? Ele é um presidente eleito, mas que tem uma forte resistência internacional, que não é considerado legítimo por grande parte dos países, inclusive pelo Brasil, não é? É colocado em xeque agora e tenta demonstrar que ele tem o apoio das Forças Armadas. Hoje ele participou de um evento, né, num quartel venezuelano com milhares de soldados, dando uma demonstração de que ele está no comando da situação. Ele está precisando demonstrar isso.
Até que ponto ele realmente está? Pessoalmente, Maduro não tem nem o carisma, nem a liderança do comandante Chávez. Da mesma forma também que ele foi perdendo ao longo do tempo a confiança daqueles homens mais ligados ao comandante Chávez, ao ex-presidente Chávez. Isso fez com que várias dissensões internas pudessem acontecer. Muitos acusam Maduro, dentro do próprio chavismo, de poder negar a essência do movimento bolivariano, da ideia de socialismo, que foi construída a partir das mudanças que acontecem depois do segundo governo, né? Depois do terceiro governo, melhor dizendo, do segundo período, vamos dizer assim, de Chávez no poder. E ele não teria feito as mudanças que Chávez teria desenhado naquele período. Ele mais se aproximou de grupos ligados a ele mesmo, de setores que tinham alguma resistência em relação aos homens próximos de Maduro, aqueles homens de armas, aqueles que fizeram com que Maduro tivesse, e Chávez também, tivessem ao longo do tempo sustentado a plataforma bolivariana. Então ele não tem a liderança, não tem o carisma e também ele vive uma situação muito difícil em função do isolamento internacional a que ele passa nesse momento. Há problemas internos também no que diz respeito à relação dele com a Assembleia, há problemas internos com relação ao partido dele. E há, ao longo do tempo também, uma série de pessoas que foram se desligando da liderança dele em função dos problemas que ele trazia para o movimento ligado ao PSUV. Então, essa é a situação pessoal dele. Quanto isso tem a ver com a questão da democracia no país, que é questionada, né? A grande questão que se coloca em relação ao governo Maduro, pelo menos no discurso oficial, é que ele é acusado de ser um ditador e que está num regime cada vez mais fechado. Eu acho que as mudanças que colocam em crise a democracia na Venezuela foram feitas antes. Foram feitas pelo próprio Chávez, quando da busca pelo reforço dos poderes presidenciais, quanto das várias tentativas dele em poder reprimir parte da oposição, inclusive interna, dentro do próprio chavismo, e das relações que ele foi construindo ao longo do tempo, que criaram inúmeras dificuldades para a oposição, seja no que diz respeito à oposição ligada aos grandes grupos, aos grupos econômicos da Venezuela que perderam muito, desde as mudanças que acontecem dentro da PDVSA, até também aqueles mais próximos, dentro do próprio chavismo. Então, as acusações vêm de antes. E Maduro não conseguiu fazer uma mudança nisso, ao contrário, ele aprofundou esse curso de ação, colocando vários atores dentro e fora da Venezuela contrários à política bolivariana. A ideia de Chávez era tentar fazer alguma coisa parecida com a ideia de um socialismo para o século XXI. O problema é que a supressão da democracia colocou as medidas, várias que foram colocadas, em especial as medidas sociais de redistribuição da renda do petróleo, em uma condição muito difícil de serem sustentadas ao longo do tempo. Por isso houve uma perda da eficiência do regime. O regime perdeu muito ao poder colocar, por exemplo, alguns dos seus opositores na cadeia, ao retirar alguns mandatos também de seus opositores, ao perseguir parte da oposição e fazer com que vários pudessem ser muito mais cultuadores dos líderes políticos do que exatamente defensores de um regime democrático. E tem também a questão, a dificuldade muito também na economia, né? A dependência da oscilação do petróleo. A Venezuela sempre foi muito dependente do petróleo. Chávez tentou corrigir isso, ele tentou criar uma indústria bolivariana de prestação de serviços, ele também tentou criar uma indústria que pudesse exportar para poder ter menos impacto das sazonalidades do preço de petróleo. Mas é importante dizer também, é importante que a gente se lembre que Chávez foi grande defensor da OPEP. A Venezuela foi criadora da OPEP. E Chávez manejou com a OPEP, tendo em vista uma série de problemas na economia política do petróleo que colocavam os Estados Unidos em uma posição difícil. A aliança da Venezuela com vários estados petroleiros, em especial do Oriente Médio, fizeram com que ele perdesse eficiência também na relação com outros vizinhos e outras potências petroleiras. Em especial, isso
desagradou muito os Estados Unidos. Então, ele não conseguiu fazer essa reversão. Ainda hoje, a Venezuela depende muito. Mais de 90% das exportações estão ligadas ao petróleo. E esse declínio, tanto dos preços internacionais do petróleo, quanto também da própria produção do petróleo, e em vários momentos o próprio Chávez tomou a decisão de reduzir a produção de petróleo, colocou a economia da Venezuela em frangalhos. Bom, nós tivemos aí uma reação bem aberta de um lado dos Estados Unidos, né, fazendo uma menção a um apoio a um eventual conflito que ocorresse, né, concretamente, um apoio à oposição. E nós tivemos, de outro lado, Cuba e Rússia se manifestando no sentido de alertar para que evitasse isso, porque eles também estariam dispostos a se colocar ao lado do governo. Como é que você vê a efetividade, a possibilidade real dessas forças, né, se envolverem num conflito interno da Venezuela? Os Estados Unidos tiveram uma política mais agressiva em relação à Venezuela de um período para cá, desde 2002, quando há uma presença destacada das forças americanas para poder dar apoio ao golpe que aconteceu contra já o regime Chávez. Chávez se elege em 98, toma posse em 99, em 2002 há um golpe civil-militar. Parte importante dos militares apoiam o golpe, mas vários dentro das Forças Armadas mantiveram a lealdade a Chávez naquele momento. Os Estados Unidos deram suporte a esse golpe em 2002. Mas depois disso eles tiveram uma postura um pouco mais comedida em função da repercussão negativa que isso trouxe para o George Bush à época, o George Bush filho. E é bom lembrarmos de que a última medida que tinha demonstrado, né, uma presença mais destacada dos Estados Unidos na região tem a ver com a mudança de regime no Panamá em 1989. 89, 2002... são períodos bem diferentes da história da política externa americana. Em 89, muitos imaginam de que foi um êxito, aquilo que significa a retirada do governo Noriega e o transporte dele, né, para os Estados Unidos, o julgamento dele pelas cortes americanas. O Panamá se desenvolveu a partir disso. O Panamá recebeu o canal dos Estados Unidos em função da transição do regime. E hoje é uma das regiões que mais cresce na América Latina como um todo. Há uma grande onda de desenvolvimento, no caso, no Panamá. Então, muitos da região têm o Panamá como um exemplo de uma espécie de presença benigna dos Estados Unidos em projetos de mudança de regime. Porém, na imagem que nós temos na cabeça é mais 2002, com um golpe frustrado a Chávez, do que exatamente a situação de Noriega em 1989. Chávez foi se aproximando de Cuba, se aproximou do Irã, se aproximou da Rússia, se aproximou de vários regimes, com características assim, de uma perspectiva ou mais nacionalista, ou mais socialista, ou mais fechada. Em oposição aos Estados Unidos. Exatamente. Isso fez com que houvesse uma relação mais intensa com o regime da Rússia. A despeito de que é uma espécie de capitalismo de Estado, ainda existe a rivalidade com os Estados Unidos, e a gente tem observado isso recentemente, uma espécie de nova Guerra Fria, não só em relação à Rússia, mas também em relação à China, que Chávez também se aproximou. Chávez recebeu material militar, tanto da China quanto da Rússia. Chávez desenvolveu suas forças armadas com apoio de rifles, da mesma forma também que de vários outros materiais vindos da China, vindos da Rússia. É um fato de que existe, só um parênteses, depois você continua o raciocínio, que existem 20 mil cubanos na Venezuela a serviço do governo de Maduro? Muito se diz sobre a presença de vários estrangeiros na Venezuela. Não só desses regimes, mas de outros regimes espalhados pelo mundo, em função da importância do petróleo venezuelano e do regime na América do Sul. Não se tem dados mais precisos exatamente da quantidade de pessoas estrangeiras que suportam ou, eventualmente, que estão ali fazendo outros tipos de trabalho, não em consonância, mas sim em oposição ao regime do Maduro nesse momento. Mas o que eu queria dizer em relação aos rifles é de que isso armou os grupos sociais de defesa do bolivarianismo. É isso que faz
com que não só as Forças Armadas, a Guarda Nacional, mas também esses grupos bolivarianos cheguem a mais de 1 milhão de pessoas armadas na Venezuela, o que pode precipitar, e a sua pergunta original era se pode haver um conflito em função dos interesses dessas potências estrangeiras na região. De parte a parte. Se houver um conflito, é claro que haverá resistência por parte desses grandes grupos sociais armados que teriam como missão defender o regime. Então, Chávez fez a militarização da Venezuela, aumentou os gastos militares, produziu uma relação mais intensa com a Cuba, com a Rússia e também com a China, e fez com que aqueles que são seus militantes mais próximos pudessem ter acesso a armas, gerando uma situação realmente de muita apreensão em toda a região. O general Hamilton Mourão, o vice-presidente, acha pouco provável que um eventual conflito interno armado na Venezuela respingue no Brasil e envolva o país. A fala do Mourão é significativa, sinaliza, e ele usa como argumento de que nós temos uma fronteira pouco ocupada por populações, não é? A maior parte da nossa fronteira é de selva, entre a fronteira com a Venezuela. Não é? Quando a gente ouve falar, por exemplo, nas Forças Armadas no Brasil, frequentemente isso sai da boca do vice-presidente Mourão e não do ministro da Defesa. Então, o que a gente observa é que existe uma disputa dentro do próprio Palácio do Planalto entre o presidente e o vice, no que diz respeito a ser o principal porta-voz do principal grupo político que está no poder nesse momento no Brasil. Então, quando o Mourão fala, muito provavelmente ele discutiu com os comandantes das forças. Ou pelo menos ele está sinalizando para os comandantes das forças. Porque a fala do presidente Bolsonaro é uma fala de uma certa inconstância. Em um determinado momento ele diz de que o Brasil pode vir a poder assumir uma posição um pouco mais avançada no que diz respeito ao conflito. Nesses últimos dias, ele tem apresentado uma postura um pouco mais comedida, muito provavelmente em função do debate que as Forças Armadas devem estar fazendo com o Planalto, no intuito de poder alertar o Planalto todos os problemas que podem vir, que podem ser decorrentes do aumento das hostilidades dentro da Venezuela. Nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista e disse que o limite da atuação do Brasil em qualquer coisa que diga respeito aos conflitos internos da Venezuela será o Itamaraty. Uhum. O que ele está querendo dizer? Vai ao encontro do que você está dizendo aqui? Quer dizer, ele está mandando um recado para o Mourão, na verdade. Ele está mandando um recado para as Forças Armadas. Ele está dizendo, eu sou o comandante em chefe das Forças Armadas, não o vice-presidente. Então, aquele que eu controlo mais diretamente, que é o chanceler Ernesto Araújo, que tem uma relação mais política e ideológica com o presidente do que exatamente Mourão nesse momento, ele que seria o principal responsável pela política brasileira em relação à Venezuela neste momento. A despeito de que há muita cooperação entre os militares brasileiros, os militares venezuelanos, a despeito de que existe um diálogo de longo tempo no que diz respeito a isso, o presidente Bolsonaro está sinalizando. Não é para que os demais, não só o ministro da Defesa, o vice-presidente, todos os comandantes das forças, falem ou eventualmente se coloquem como atores representativos nesse processo. Porque os problemas podem ser de vários tipos, não só um afluxo maior de imigrantes, não é? E a gente tem observado ao longo do tempo uma quantidade razoável de venezuelanos na fronteira de Roraima. A cidade de Pacaraima tem recebido aí por volta de 80 mil, não é? No final do ano passado, 60 mil, mas nós temos... Nessa terça-feira passada, dizem que foram mais de 800 pessoas no mesmo dia, né? Sim, então os dados que nós temos do Ministério da Justiça indicam que quase 80 mil pessoas estão cruzando ou já cruzaram a linha fronteiriça entre o Brasil e a Venezuela. Mas mais do que isso, isso diz respeito ao fato de que nós podemos ter uma série de dificuldades econômicas em função de que nós dependemos da energia venezuelana em Roraima. Nós podemos ter vários problemas no que diz respeito ao abastecimento de petróleo. Nós somos compradores, inclusive, de petróleo venezuelano e gasolina, né, diesel. E nós podemos ter uma série de dificuldades também no que diz respeito a uma fuga muito maior de pessoas
caso exista uma guerra civil ou caso os ânimos fiquem ainda mais acirrados do que aqueles que nós temos visto. Apesar de tudo que aconteceu, parece que aconteceram apenas 2 mortes. Claro, é em função do tamanho do problema da Venezuela, é bom lembrarmos, quando dos conflitos de 89, daquilo que foi chamado de Caracaço, nesse período, quando depois das reformas liberais, morreram 300 pessoas na Venezuela em 89. Em Caracas, em 89. Da mesma forma também que depois do golpe que acontece, não é, em 92, mais de 250 pessoas perderam suas vidas em Caracas. E é claro que é preciso comparar com o passado, porque esse é um regime que, a despeito da existência de uma espécie de vida democrática nos anos 60 e 70 na Venezuela, os anos 50 e 40 foram salpicados de ditaduras. Nós temos regimes fortes na Venezuela ao longo do tempo e regimes oligárquicos. Entre os anos 60 e 70. A recuperação da ideia de que a presidência da República deveria ser uma instância de poder construtora das políticas públicas, em especial da política de petróleo, só veio a ser retomada com o primeiro governo Chávez em 1999. Falando em perspectivas para a Venezuela, né, diante desse quadro, e que papel terão figuras, por exemplo, como Guaidó, né, que foi também criticado por aliados internos no Brasil, porque ele teria sido assodado e tal. Qual seria o papel de Guaidó e quais são as perspectivas para a gente buscar finalizar a nossa conversa aqui? Eu acho que alguns importantes atores políticos dentro da Venezuela, além do Maduro, que a gente tem discutido aqui, existem o López, que foi contendor do Maduro nos pleitos presidenciais anteriores, né? Leopoldo López, que se colocou como grande líder da oposição, estava preso, né? E foi liberto recentemente, agora na terça-feira, né? Em função das forças de inteligência que deixaram, né, a lealdade a Maduro. Nós temos também Ledesma, que está na Espanha, que foi prefeito de Caracas, né? E que tem uma visão mais radicalizada. Nós temos o Guaidó e a Marina Corina Machado, que é uma deputada que perdeu seu mandato em função da corte mais alta da Venezuela por ter se ligado ao Panamá. Então, o que nós temos é uma espécie de transição, caso o regime caia, e muito provavelmente o Guaidó cumpriria um papel apenas para poder levar até a transição para um regime que tivesse mais solidez na Venezuela. E esses 3 personagens aí seriam os personagens com mais proeminência para chegar ao poder, é isso? Eu creio que Ledesma e Maria Corina Machado são os favoritos em caso de uma transição com Guaidó servindo de ponte até um período, sejam de eleições ou eventualmente diretas ou congressuais, no intuito de poder fazer a mudança da liderança. Dificilmente o regime de Maduro sobrevive muito tempo. Pode ser que ele consiga ainda mais tempo em função da lealdade das Forças Armadas. Mas em função do isolamento internacional é muito difícil, porque os problemas econômicos e sociais são tão graves na Venezuela, de que o próprio povo tem demonstrado claramente nas pesquisas de opinião de que o regime chegou ao seu limite, tendo em vista as políticas que foram feitas, em especial depois dos anos 90. Agora, Deon, falando um pouquinho aqui da nossa política nacional, quando a direita quer dizer que o Brasil corre risco ou que o Brasil está com opções muito à esquerda e vai virar uma Venezuela, não é? A Venezuela virou um paradigma do mal, nesse sentido político. Como é que essa situação mais aguda na Venezuela e talvez até mesmo um conflito pode influenciar e tornar mais agudas as relações, mais polarizadas as relações no Brasil? O Chávez se tornou uma espécie de paradigma do mal, do ponto de vista dos opositores liberais e eventualmente conservadores em toda a região. O primeiro mandato dele não foi um mandato exatamente de
contrariedade a todos esses opositores, né? Ele apenas interviu na PDVSA, como em outros lugares do mundo também, as petroleiras tiveram, por exemplo, na Arábia Saudita, ou na Noruega, por exemplo, uma forte presença estatal. É a Petrobras deles, lá na Venezuela. O segundo mandato já aconteceram vários atritos. Agora, no terceiro mandato, a ideia é de que ele pudesse concluir um período em que isso significasse uma inovação no que diz respeito à ideia de uma espécie de socialismo para o século XXI. Quando ele toma essa decisão, então isso cria uma série de dificuldades, o declínio de Lula, no caso do Brasil, e também de Dilma, o declínio dos Kirchners na Argentina, os problemas que acontecem no Equador e no Peru fazem com que ele também perdesse condições dentro da região de sustentar um projeto como esse. Então, mesmo que ele tivesse políticas orientadas para o Estado e não exatamente para o mercado, não era exatamente um exemplo de socialismo. O que se tinha era um capitalismo de Estado, e é bom lembrarmos, não é? Por exemplo, aquele ídolo liberal de 3 anos atrás, não é? Que é o presidente da Argentina, estabeleceu nesse momento uma política de controle de preço, que faz lembrar o Sarney aqui, ou que faz lembrar o ex-presidente venezuelano Andrés Pérez, também que fez isso quando do seu segundo mandato. Deu muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Eu que agradeço, Viviane. Eu conversei com o cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC e da UNA, Oswaldo Deon. Nossa conversa aqui foi em função dos acontecimentos na Venezuela, um confronto que teve nas ruas, um apelo da oposição, do oposicionista Juan Guaidó, a intervenção do Exército a pedido de Nicolás Maduro, que é o presidente. Enfim, foi um momento de tensão, que ainda a tensão continua no país. Qual vai ser o futuro dessa crise política que se arrasta na Venezuela, uma crise que tem uma origem econômica muito grave, e como é que os atores internacionais, inclusive o Brasil, se colocam em relação ao que está acontecendo lá. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever o programa, é só acessar o YouTube ou o nosso site. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até o próximo programa.